presidente da CPI dá voz de prisão ao ex-diretor do Ministério da Saúde. Nesse vídeo eu vou te explicar o que aconteceu ontem na CPI da Covid, então vem comigo. Bom, gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal da P3 no YouTube, mandarem as mensagens, também se inscrever no canal da Ligando os Pontos. Toda sexta-feira a gente se reúne para discutir política, dessa vez não vai ser diferente. Eu vou começar a falar da ordem de prisão que o Aziz deu ontem ao ex-diretor da Saúde, Roberto Dias, que na verdade era o diretor de logística do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o grande alvo dessa CPI, né? Principalmente a gestão Pazuello, que tem muita coisa mal explicada ainda. Ontem, o Roberto Dias passou boa parte do seu depoimento se esquivando das perguntas dos senadores e negando qualquer participação do pedido de propina para comprar imunizantes de uma empresa intermediária na venda de vacinas para o Brasil. É assim mesmo, é essa a confusão. Mas o que aconteceu ontem? O Aziz deu voz de prisão porque não aguentava mais as mentiras. Alguns jornalistas estão discutindo que a voz de prisão, na verdade, foi uma estafa do Aziz, né? Ele cansou de tanta mentira. Isso também dá aquele sustinho nas próximas pessoas que forem depor. O Dias saiu da prisão depois de pagamento de uma fiança de R$ 1.100, ele já está solto, mas a CPI manda o seu recado. Para outras pessoas, como o Luiz Prudente do Amaral, que é da Ligando os Pontos, conversei muito rapidinho com ele ontem, ele falou que essa prisão é totalmente arbitrária. Bom, a gente sabe que a CPI não pode fazer uma prisão dessas, porque não é uma prisão em flagrante, mas é um recado do Aziz aos futuros depoentes. O que provocou isso, principalmente, foram áudios do Dominguete que desmentiam completamente o depoimento do Dias. E aí é um ponto que eu estava conversando com a Giovana da CNN ontem, falando justamente isso. Talvez a CPI devesse rever os seus métodos e começar a escutar os áudios e a quebra de sigilo telefônico que eles estão colocando em votação, principalmente a pedido de Renan Calheiros e dos seus companheiros. Essas quebras de sigilo deveriam ser ouvidas antes, justamente para evitar esse tipo de situação. Depois a gente vai lá, mente o dia inteiro e tu não tem como contra-argumentar. O pedido de prisão ontem que o Aziz fez, na verdade, foi uma estafa, né? Porque ele não aguentava mais as mentiras. Então isso tem como ser evitado. A gente não pode esquecer, de novo, o sistema político brasileiro é o sistema de freios e contrapesos, ou seja, o poder investiga o poder. Então é perfeitamente possível que uma CPI peça quebra de sigilos e que haja nessa direção. Quarta-feira também levou o Omar Aziz a fazer um desabafo, segundo ele. Ele disse que os bons das Forças Armadas deveriam estar envergonhados com o que estava acontecendo, porque tem claramente nessa CPI uma briga dentro do governo Bolsonaro que é entre o Centrão e as Forças Armadas. Como o Bolsonaro não é um bom negociador, essa divisão ela fica muito clara, uma briga política interna. E o Aziz ontem falou que os bons das Forças Armadas deveriam estar envergonhados. O que as Forças Armadas foram lá e emitiram uma nota de repúdio muito forte, um pouco agressiva e que coloca de novo em xeque os princípios democráticos desse governo. Foi uma ação por parte das Forças Armadas considerada inusual, uma reação forte demais para um depoimento onde o Aziz, com todos os defeitos que ele tem, não tripudiou as Forças Armadas. Tá certo que se ele olhasse para o lado ali, ele veria o Renan Calheiros na CPI, a gente já discutiu isso na Ligando os Pontos, foi um cara eleito democraticamente, mas assim, colocar em xeque a reputação de algumas pessoas presentes na CPI, ok, mas olha um pouquinho para o lado, né? Só que a reação das Forças Armadas foi muito violenta. Militares, a carta foi assinada pelo Walter Braga Neto, disseram que não aceitarão qualquer ataque leviano. Mas o Aziz não fez ataque nenhum, ele deixou muito claro que alguns componentes das Forças Armadas deveriam estar envergonhados. O fato é, a CPI está completamente dividida. Agora, essa voz de prisão do Aziz, ela vai dividir ainda mais a força política interna de Bolsonaro entre o Centrão e os militares. Só que tem um outro lado, se o Aziz não fizesse isso, ele perderia completamente o controle da CPI. E o fato é que o Roberto Dias estava muito à vontade na CPI, ironizando os senadores. Há claramente uma luta de forças dentro do governo Bolsonaro, entre o Centrão e os militares. Fato é que a gente não precisaria ter chegado a essas vias de fato, um pedido de prisão, se a CPI tivesse se mantido no controle desde o início. O grande problema que eu vejo é que essa necessidade de aparecer acabou deixando com que os senadores perdessem completamente a lógica
e o controle da CPI. A gente vai seguir discutindo isso na Ligando os Pontos na sexta-feira. O fato é que o governo Bolsonaro vai se desmantelando, o discurso anticorrupção não existe mais e o cenário para 2022 mudou completamente. Até sexta.